Aí você pode começar. Aí no final o pessoal tá fazendo aquele livro Divino Espírito Santo, vocês sentiram vontade de fazer. Sempre tem, né? Aí pode falar. É só uma questão, você coloca os cortes depois, você Eu vou cortar, no caso, se errar, né, você pode só continuar. entende. Não, é só porque que às vezes Aí repete. tropeça, né? Você pode cortar aí. Isso eu não, eu vou cortar bastante. Entendi. Tá, deixar você começar, que a ideia foi sua. A ideia foi minha não, foi o divino. Pode O começar. divino. A ideia foi sua, eu só segui. Na verdade, né, nós somos os festeiros, né, de 2015. Casal Fulião, Ricardo, né, minha esposa Mirelle. Né, casal Imperador, Jander, né, minha comadre Regilene. Então, assim, tudo, na verdade, começou desde de infância, né? Meu pai... Gasgou. A primeira folia que eu participei, com 6 anos de idade, tem uma foto até hoje, meu pai era guia. E foi a primeira vez, talvez, que eu vi meu pai cuidar de mim porque o pai sempre foi mais sério, né? Nessa folia, assim, acho que foi o momento mais próximo que eu tive com meu pai, né? Então isso ficou muito marcado para mim, né? Quando todas as vezes que tinha, né, a folia, me remetia àquele momento, né? Aquela divindade, né? Meu pai explicando a importância dos símbolos, né? Da bandeira, da fita na bandeira, o que era essa fita na bandeira, né? A caixa, o foguete, né? O porquê que tinha o foguete na hora da chegada, né? A folia estava chegando. Então tudo aquilo assim foi muito mágico para mim, assim, né? Então desde 6 anos de idade eu sempre tive, né, essa devoção. Então sempre quando a bandeira, quando eu ouvia, até hoje quando eu ouço a música do Divino, assim, o coração bate mais forte, né? Por lembrar de momentos bons, né? Acho que Deus foi muito bom de fazer com que eu vivesse, né, presenciasse aquele momento. E assim, até hoje, né, uma forma de manter meu pai, que hoje não está mais no nosso meio, né, que já se foi, mas de manter ele vivo, né, no meio. E isso veio crescendo e tinha festa, já tinha colocado o nome, na época do Grupo Shalom, tinha colocado o nome para a festa, né, algumas vezes, né, coloquei uma vez até com a Adrianinha. Né, o nosso nome não foi, a gente nem sabia que tinha classificação, que tirava os nomes lá, enfim. E convidamos um monte de gente para ir para a praça para torcer para a gente. Chegou lá, nosso nome nem foi falado. Falei, uai, aconteceu alguma coisa. Mas, assim, o Divino sabe também o momento certo, né? Então, não foi naquela época, né? Depois a gente... Eu lembro como fosse hoje, aquela semana, eu passei 1 ano reformando a casa, né? Lá em casa. E naquela semana o Tiãozinho me liga e fala assim, ê, Fulião, parabéns. A casa está pronta. Para receber o divino. E naquela manhã, assim, algo... Aí eu comecei a chorar do outro lado e falei, será, Senhor? Né? Eu queria muito dar o nome, mas tinha muito medo. E já tinha, né, dentro de mim, que se um dia eu fosse dar o nome, seria com esse meu irmão aqui que está comigo aqui. Amém. E aí acordei cedo, fui para a firma e falei, cara, será que é mesmo? Aí lembro que a coisa mais difícil é chegar na farmácia e pegar a gente, já andei de pronto para sair, né? E naquele dia eu cheguei na porta da farmácia e falei assim, entra aqui no carro. E ele, tá bom, não pediu para esperar, não pediu nada, entramos no carro, fomos para frente do Santíssimo, ficamos lá uns 30 minutos na frente do Santíssimo, em silêncio, né? E aí eu olhei para ele olhou para mim, e aí falou assim, ó, eu não sei rezar que nem vocês rezam não, mas se precisar de força é comigo mesmo.
E assim, foi tão bom que, se falar agora, eu que falo para ele. Se ele precisar de mim, eu não sei rezar o tanto que você reza hoje, né? Mas se precisar de um amigo e força, né, eu estarei aqui. Então, assim começou. Aí tem toda uma história. Aí a gente foi entender o quanto a festa é grande, o tamanho, né, se a gente soubesse até da responsabilidade que a gente ia pegar, talvez nem tinha colocado o nome. Então, eu costumo falar que eu acho que para viver realmente tudo, acho que tem que dar o nome de novo. Com certeza. Eu vou deixar o meu compadre falar um pouco, senão eu falo demais. Eu com a festa divina, assim, é um marco, né? Como é que eu posso dizer? Jander antes da festa divina e Jander depois da festa divina. É um ato de conversão, é um ato de crescimento de fé, né? Quando você me convidou, você já me fez esse convite pela fé. Eu lembro muito bem que eu ajoelhei lá diante do Santíssimo e eu falei, quem está doente? Para quem eu tenho que rezar, né? E eu, na minha pequena ignorância sobre oração, sobre como conversar com Deus, mas nas minhas razões infantis, né, do jeito que meu pai me ensinou a rezar, que é aquele jeito tosco, rápido de falar um Pai Nosso, uma Ave Maria. E lembro-me da época em que fui trabalhando a minha fé no Shalom, né, devagarzinho, essa intimidade com o Espírito Santo, de acordo com a renovação carismática católica. E aí eu fui me tendo essa intimidade com o Espírito Santo, mas sem a compreensão de tamanha razão que necessitamos de ter o Espírito Santo. E eu lembro bem lá, Senhor, vou rezar aqui pelo que Ele está pedindo do meu lado, porque eu não sei o que Ele está pedindo do meu lado. E aí quando você me fez aquele convite, eu compreendi que nós tínhamos algo a fazer, né? Mais uma vez, desde lá da renovação carismática católica, nós tínhamos que trazer algo de volta. Então, quando eu disse que eu era ação, era exatamente isso, eu era ação. E percebi que na oração, a ação fica melhor, muito melhor. Então, para mim, a festa divina foi essa conversão. Claro que vi meus pais participar também, vi meu pai ir para a Folia da Roça, minha mãe Folia da Roça, aquele amor, aquela devoção, minha casa toda enfeitada todas as vezes que tinha a festa do divino, né? Os terços e as comilanças dos terços. Nossa Senhora. Né? Então, aquele momento de família, aquilo tudo veio à tona, tudo aquilo veio para acrescentar para um sim naquele dia. E não me esqueço que nós ligamos para nossas esposas e o sim foi completo naquele momento. Não assumi sozinho. Tínhamos que estar juntos. E o crescimento dessa ideia veio pela oração. Né? Nós fomos por divino, depois de sermos escolhidos, por Santíssimo, e lá tudo foi se ajeitando, foi se moldando para chegarmos aos textos, que eu acho que foi o que o documentário nos pediu tanto, que falássemos como surgiu o texto. E o texto surgiu ali da necessidade da oração, de fazer tudo acontecer, porque a responsabilidade era grande demais. Na verdade, eu lembro como fosse hoje, né? Nós recebemos, né, a missão no domingo, na segunda-feira a capela era lá no Planalto, aí nós fomos para o Planalto rezar, no Santíssimo. Aí já estava, né, com as esposas, e lá a primeira palavra que veio é: a festa do divino não pode ser uma festa de 9 dias. Né? A festa do divino tem que ser uma festa de um ano. Então, e assim, a gente pensou grandes coisas naquele dia, né? Até show de Padre Fábio. Padre Fábio de Mello, de trazer Padre Fábio de Mello, de trazer Eugênio Jorge, fazer o encontrão das famílias, né, com a bandeira, né, e aí fomos atrás do Axo para ver, agenciar. Quando a gente viu o valor de trazer esse pessoal todo, aquela grandeza toda, eu falei, cara, e aí nós vamos trazer esse pessoal tal, e depois nós vamos pedir para trazer, depois nós vamos pedir para a festa, como é que vai ser isso, né? E aí, numa simples, né,
Eu lembro que Tiãozinho chegou lá em casa com um Um terço, tercinho. E ontem ele falou isso. E aí entregou para nós e falou assim, Divino tocou no meu coração que vocês, sempre quando se reunirem, reza esse terço do Divino, Da providência. da providência. O Divino providenciar tudo que vocês vão precisar, não vai faltar nada. E aí nós falamos, não, vamos então começar a rezar nas nossas casas, né? E aí rezamos nas famílias. E aí na família nossa, que tinha mais gente da rua, e aí a pessoa falou assim, vocês podiam rezar lá em casa. E aí começou, né? Rezava na casa de outro, e aí levava a bandeira, deixava a bandeira e a coroa. Depois, na outra casa, tinha alguém que queria também, e a gente já marcava para outra família. E era uma vez por semana, né? Isso foi um marco tão grande nessa festa que, se for brincar, nós não vimos a bandeira na nossa casa e nem a coroa na nossa casa, né? Foi um certo tempo só. Acho que agora vai ter que dar um corte aqui, porque vai fazer um barulho aqui agora. 10 minutos. 10 minutos. Passou meus 10 minutos que eu queria. E agora eu acho que organiza para pôr as mulheres junto aqui com a gente.